Gente, boa tarde para vocês. Nós vamos estar tratando hoje processo como é que é feita a retífica de um motor, tá? O primeiro passo que vocês vão encontrar isso lá no dia a dia de vocês vão ver que o que vai acontecer? Vocês vão tirar o motor do trator, da máquina, o que for. Se vocês não fizerem isso, no caso, na própria concessionária, o que vai acontecer? Vocês vão levar ele até, no caso, numa retificadora, tá? Mas o processo normal é que vocês façam a desmontagem. Toda vez que eu fizer a desmontagem, eu vou ter que separar algumas coisas que vão ser feitas, no caso, a retífica. Então, é comum vocês levarem para a retificadora cabeçote, bloco do motor, virabrequim. Em alguns casos, o ideal é que vocês levem todas as bielas e os pistões que vão ser substituídos, tá? Aí depende muito se o motor que vocês estão trabalhando é com camisa seca ou com camisa molhada, tá? Se for com camisa seca, vocês vão colocar pistões sobre medidas. E se for camisa molhada, vocês só vão, no caso, deixar ele standard novamente e trocar o kit no caso do motor, tá? Isso facilitaria, eu deixaria ele, no caso, novamente zero. Chegando lá, por exemplo, se eu for numa retífica, o que vai acontecer? Nós temos algumas especificações de recebimento, por exemplo, uma retífica. Se o motor é completo, se é incompleto ou somente peças, tá? E a maioria das vezes o que o pessoal identifica uma ficha de inspeção e a ordem de serviço. Tá, por que que eu tenho aqui, gente, que fazer uma ficha de inspeção desse cara aqui? É que, na verdade, gente, o que vai acontecer? Todas as vezes que vocês mandarem isso, tem N motores lá. E essa ficha de inspeção vai, no caso, determinar se esse motor está prestando ou não. Uma que eles vão olhar se tem trinca no bloco, se tem trinca no cabeçote, se tem trinca, por exemplo, no virabrequim. Alguém já viu falar, por exemplo, de fazer um teste de magnofluxo no motor? Ou, no caso, no virabrequim? Sabem o que é isso, gente? Não, senhor, nunca vi. Nunca ouviu falar? Não. Então, gente, o teste de magnofluxo o cara vai pegar um virabrequim, que é o mais comum de eles utilizarem dessa. É um teste não destrutivo, a gente fala, tá? Então, o que acontece? O camarada vai magnetizar o teu virabrequim, e aí ele vai colocar numa máquina e vai jogar um pó, ou se não um líquido, no caso, no virabrequim, e ele põe para girar, e daí, no caso, vai iluminar com uma luz ultravioleta. Esse pó ou essa tinta, ela vai grudar nos lugares onde que, no caso, tiver uma diferença vamos colocar assim, de campo magnético. E aí, com isso, eu sei se o meu virabrequim está rachado, se ele está quebrado, se ele está em boas condições, porque, nesse caso, é uma das peças que são primordiais aí, no caso, no funcionamento do motor. Então, nós temos algumas peças que, na hora que a gente vai fazer, a gente tem que tomar muito cuidado, ó. Bloco, cabeçote, virabrequim e comando de válvula. Esses caras, o custo, se a gente tiver que trocar isso, vai ficar muito caro. Um bloco de um motor, dependendo o modelo, ele varia de 35 a 40 mil reais. Um bloco. Se for original de fábrica, lógico, né? Tem aqueles troços que você pega aí que vem de fora da China ou usado, esse negócio que sai o custo menor. Mas se for original e o cara dá garantia disso, vocês vão ver lá que é 30 a 40 mil reais. Cabeçote, em torno de, dependendo se for cabeçote único, varia aí de 8 até 12 mil reais, dependendo, no caso, o motor. Tá? Logicamente, os motores menores, de 4 cilindros, de 3 cilindros, são mais baratos, mas os motores grandes, eles são, todos eles caros. Outra coisa, virabrequim na faixa de 8 a 10 mil reais. Tá? Então, se a gente for fazer um motor que tem que trocar bloco, trocar virabrequim, trocar
cabeçote, é mais fácil você comprar um motor fechado, tá? Se você for fazer o motor que você precisa só trocar as partes internas, aí o custo fica mais baixo. Então, se eu precisar trocar só pistão, ou trocar uma biela, ou alguma coisa assim, então facilita isso daí, gente. Então, seria mais adequado aí vocês não deixar o motor se destruir para depois fazer, no caso, uma retífica. Se destruir, que eu falo, que se o cara, por exemplo, pegar um motor e der um problema no caso de estourar uma biela e sair uma janela lá no bloco, na verdade, praticamente eu perdi o bloco. Apesar que já existe gente que recondiciona isso aí, dependendo o tipo de quebra que ele faz. Se não tiver ofendendo a parte de lubrificação e de água, os caras vão lá e soldam e refaz novamente e põe para rodar, tá? Mas se comprometer lubrificação e galeria de água, perdeu o bloco. Aí vou ter que fazer uma substituição no caso do conjunto. Ou quando quebra, por exemplo, mancal, onde que vai fixado virabrequim, alguma coisa assim, também vai dar perca, tá? Pode acontecer isso? Pode. Depende do caso, o tamanho da folga que você deixou o motor ficar e ele chegou, o cara foi andando até destruir tudo. Então, essa situação aí não é um negócio assim miraculoso em relação a isso acontecer, tá? Aí a gente tem aqui, faz a inspeção na parte de entrada. Em alguns casos, o pessoal que está lá dentro da concessionária, você já faz uma pré-medida lá, vê como é que, para que medida que vai o teu bloco do motor. Se for uma camisa seca, por exemplo, você pode, para motor pesado, igual a gente está falando, motor diesel, o pessoal faz até a terceira medida. A quarta, só se você for vender, tá? E não for ficar com a máquina, porque a próxima seria o quê? Substituir ou ter que, no caso, encamisar novamente o motor inteiro. Quando a gente, por exemplo, pega um motor que ele troca as camisas, ou é camisa molhada que a gente fala, ele deixa standard de novo. Se a medida, por exemplo, do pistão é 112 milímetros, no caso original, eu vou deixar ele com 112 original de novo e só vou mexer na parte do virabrequim. Então, eu tenho aí, no caso, uma durabilidade bem maior no caso do meu motor. E, consequentemente, gente, depois eu tenho que fazer o quê? O cabeçote. Existe aqueles casos que o pessoal fala assim, vou fazer uma meia sola. O que é uma meia sola? Às vezes o cara vai lá, ele faz o cabeçote e não faz a parte de baixo. Daí começa a forçar a parte de baixo, estoura a parte de baixo. Ou ele faz a parte de baixo e não faz a parte de cima. Então eu sempre vou ter com o motor que não está dentro do adequado. Então o certo é fazer o motor totalmente. Então a parte de cabeçote, virabrequim, a parte, no caso, de camisa, eu deixo ele todo, no caso, novamente zero e vou, no caso, deixar aí por um bom tempo aí sem me incomodar com o motor, tá? Limpeza superficial geralmente se faz aí na concessionária. Sistema de injeção, alternador, motor de arranque, revisão em área especializada. Isso daqui são aqueles sistemas auxiliares que vai ter que estar funcionando perfeitamente. Tampa de válvulas, balancinho e polia dianteira. Esse cara aqui, tampa de válvula, hoje a gente tem que tomar cuidado, porque tem tampa de válvula que é de plástico ou injetado, ela entorta com facilidade, tá? Aí tem que tomar cuidado na hora de dar aqueles banho químico aquecido, que senão eu vou deformar essa tampa. A balancinhas e polia aqui dianteira, a polia dianteira ela é balanceada, então eu mando a polia dianteira, mando no caso o volante do motor e a embreagem tudo junto para fazer o balanceamento, também aumentar a vida útil no caso do meu motor. Cabeçote, aspecto das válvulas, que é a sede contra a sede, e desgaste das peças, guia, no caso, ou sede de válvula. Então, se eu precisar fazer isso, eu tenho que mandar para a retificadora, ela vai trocar essa sede, trocar essas guias e retentores, e fazer, no caso também, o planeamento, no caso desse cabeçote. Cárter, resíduo de óleo no cárter, obstrução de sucção de bomba de óleo. Então a gente tem lá a carbonização, a formação de borra, isso e aquilo, tem que ter todo ele lavado e retirado. A maioria do pessoal hoje faz esses banhos químicos que deixa ele praticamente no ferro puro. Então na hora que o cara coloca aquilo lá para ferver,
que é uma substância que chama de surac. Ele é à base de soda, tá? Tem intercap, celopane, algumas outras coisas, tudo misturado lá. Aquece isso e vai, no caso, fazer uma limpeza drástica. Até a tinta, que é um revestimento que tem dentro dos motores, também arranca tudo isso, tá? Partes móveis, aí tem o que faz parte da partes móveis. Na parte inferior do motor, eu tenho biela, pistão e virabequim, tá? Essa parte móvel. E aí eu tenho as partes fixas, que daí é bloco, cárter e tampa de válvula. O cabeçote ele tem parte móvel e parte fixa. O cabeçote em si ele é fixo, mas as válvulas e balanceiros são móveis. O comando também vai fazer parte móvel, que ele tem o comando, tucho, vareta, tá? Que vai conectado ao virabrequim, ao balanceiro, na verdade. Casquilho aqui, eles chamam isso aqui, que é as bronzinas, tá? A gente tem faixas escuras, faixas azuladas, deficiência de dissipação de calor, falta de contato com o alojamento. Então, esses casquilhos, só de olhar e fazer uma análise, eu já verifico, no caso, tanto os casquilhos quanto o assentamento dele que vai na biela, quanto o assentamento que vai no mancal. Porque eu tenho casquilho que vai na biela e tenho casquilho que vai no mancal. E, dependendo do motor pesado, igual vocês estão mexendo, eu tenho bronzina, que é bucha, que é colocada no comando. Também ela não pode fundir. Se ela fundir e azular na carcaça, tá? Pode comprometer o bloco. Cilindros, desgaste, ovalização e conicidade. Se for camisa molhada, vocês vão pôr tudo zero novamente. Se for camisa seca, eu tenho como abrir esses daí e no caso, primeira medida, segunda medida, terceira medida e quarta medida. Então, em milímetros seria 25, 50, 75 e 1 milímetro. E, no caso, se for em polegada, 10 milésimos, 20 milésimos, 30 milésimos e 40 milésimos. Tá? Traduzindo um pelo outro, se vocês fizerem a conversão, é a mesma coisa. Tá? É que aí depende da característica e de onde vem esse motor. Se tem ascensão americana, é em fração milesimal de polegada. Se for no sistema normatizado OBNT, a gente vai ter aí que é em frações de milímetro o conjunto. Tá? Banho químico, gente, é o que eu falei para vocês. Hoje o pessoal está usando alguns sistemas aí que não é mais esse jato d'água que vocês estão vendo. O cara mergulha isso aí dentro, no caso, igual numa caixa, igual o cara está mostrando aqui, ó, e vai fazer essa limpeza, vai fazer, no caso, essa lavagem inteira. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Ó, ele está mostrando aqui limpeza na parte interna do virabrequim, principalmente depois que eu usinei. Quando eu falo que eu usinei, o que é? Eu tirei material. Então, saiu matéria, o metálico, ele vai ficar dentro, no caso, dos condutos, ou no caso, das canaletas, ou ali, os orifícios, no caso, onde passa a lubrificação, os canais, né? Então, terminou de fazer isso, eu vou ter que lavar muito bem esse virabrequim, lubrificar, se ele tiver já usinado, porque se um contato com a mão de alguém que tenha, por exemplo, ácido úrico, colocar em contato com esse colo aqui, ele vai enferrujar em questão de horas. Tá? Principalmente se o cara tiver, no caso, ácido úrico muito elevado, ele enferruja. E aí, comprometeu todo aquele serviço que o cara fez de polimento, tudo bonitinho, na hora da retífica ou na hora que ele está usinando aí essa peça. Tá? Eu falei de garantia, por exemplo, de ele não estar empenado ou não estar rachado. Existe outra forma que o pessoal faz e fazia antigamente, quando ele não tinha essa teste de magnofluxo, o cara pendurava esse cara aqui e batia no virabrequim. Quando ele batia com um metal, ele tinha que fazer igual um sino, propagar e ter, no caso, um som contínuo. Ele não podia travar no meio, no caso da... É como se fosse um diapasão funcionando. Se eu colocasse um parafuso, ou colocasse, por exemplo, um negócio que separasse, eu tivesse rachado esse virabrequim, ele não propaga. Então, era uma forma mecânica que o pessoal fazia aí, por exemplo, de verificar se esse virabrequim estava comprometido ou não, tá? O virabrequim, ele pode ser, no caso, de aço, ele pode ser, no caso, de ferro fundido. Quando a gente fala que ele é de aço, geralmente é um virabrequim que for forjado, tá?
E quando a gente fala que ele é, no caso, fundido, tá? Ele tem tratamento superficial para aguentar aí o baque, no caso, na hora do funcionamento. Tá? O ideal seria isso daí. E outra coisa, fiz a retífica do virabrequim, eu vou ter que alinhar e balancear. Alguém já viu falar de alinhamento de virabrequim aqui, de vocês? Como é que é feito o alinhamento? Como é que é feito o balanceamento disso daí? Vocês lembram como é que era feito o balanceamento lá de pneu da roda de um carro, por exemplo? Sim, Eu colocava peso ou tirava peso, não é isso? sim. O virabrequim é a mesma coisa, gente. Na hora que ele colocar na ferramenta ou na peça que ele tem que trabalhar, eles vão chegar, ou eles acrescentam contrapeso, no caso do virabrequim, que é mais difícil, que só existe alguns modelos que tem esse negócio de contrapeso, ou o cara vai chegar ali e vai começar a furar o virabrequim, onde tem aquelas bolotas, ou aquelas bolachas que a gente fala que é para compensação de inércia. Então ele vai fazendo o balanceamento até isso ficar zero. Quando ele ficar zero, ele não tem vibração. Porque se ele tiver vibração, ele acaba com as bronzinas, gente. Por isso que é feito, no caso, o balanceamento, no caso do virabrequim, tá? E o alinhamento é outro negócio assim que não tem nada que para a gente esticar, levar na ferramenta, levar na prensa, na morsa. A única jeito de vocês acertarem o alinhamento, no caso de um virabrequim, é batendo. Vocês vão pegar uma talhadeira sem corte, aí o cara vai colocar ela na máquina e vai bater com uma marreta. Na hora que ele bater na marreta, sempre que ele tiver arcado de um lado, no mesmo lado que ele está arcado, você bate, ele vai subir e vai alinhar. Até se vocês fizerem uma análise, a ISO, por exemplo, 9000, a única forma que é o mais correto de fazer alinhamento de virabrequim é essa por impacto. Não existe nenhuma ferramenta que faça isso, tá? E é outra coisa que o pessoal tem que estar verificando na hora, no caso, da montagem ou na hora da desmontagem, ver se isso não está comprometido, o balanceamento e alinhamento. Porque senão, se estiver desbalanceado, ele vai desgastar tudo quanto é bronzina. E se ele estiver desalinhado, ele vai começar a comer desigual as bronzinas e também vai comprometer o funcionamento do motor. E isso vai acarretar problemas lá futuramente, tá? O problema de jogar água nesses caras aqui é a oxidação. Então, quando oxida, eu vou ter que, no caso, tirar material para corrigir isso. E, geralmente, quando o cara fala que vai polir esse cara aí, ó, eles colocam uma lixa lá que é bem fina, em alta rotação, eles encostam e vão começando a fazer o lixamento até chegar a um ponto que dá para quase pentear o cabelo. Tão espelhado que fica cada um desses colos aqui. Só que ele fica um material que é sem tratamento térmico nenhum. Então, o que acontece? Qualquer contato que você tenha com água ou ácido, por exemplo, que eu falei no caso da mão do caboclo, ele pode comprometer e danificar a peça, tá? E isso vai acarretar problemas aí futuro, no caso, nesse cara. Aqui, a verificação, eu falei para vocês, ó, o camarada coloca nessa peça aqui, ele está induzindo uma corrente magnética, ele magnetiza esse cara inteiro, depois que ele fez isso aqui, o que ele vai fazer? A maioria das vezes o pessoal, depois que ele fez o teste de magnofluxo, ele vai ter que desmagnetizar ele de novo, tá? E esse é um processo que eu não estou, por exemplo, destrutivo, ele não estraga a peça, tá? Porque tem processo que o cara vai verificar se ele tentar arcar, fazer alguma coisa, se ele quebra a peça, né? Então, nesse caso aqui, ele não está fazendo nada disso. Ele vai passar um líquido, ou se não, no caso, um pó ali, ele vai grudar, porque dá diferença, no caso, nos campos magnéticos, aonde que tiver rachado, alguma coisa assim. E aí, eu sei que aqui a trinca está naquele local. E aí eu comprometo. Se eu pegar um virabrequim que chegou lá para fazer retífica, o cara falou que está trincado, não tem como vocês encher, soldar, acertar isso de novo. É jogar fora e acabou, gente. Não tem o que fazer, tá? Mesmo se ele estando com aspecto de cara bonita, mas ele está só com 25 gasto e está quebrado, tá? Perdeu, não tem o que fazer mais, tá? Aqui ele fala, no exemplo do motor 364 e 366, são motores Mercedes, né? Série 400, os motores 447.
ele fala aqui, ó, motores aspirados aqui, ó, distância do êmbolo ou PMS até a superfície do bloco. Essa medida que ele está mostrando aqui, que é do lado aqui, é quanto que, no caso, o nosso pistão pode ficar com sobressaída ou abaixo, por exemplo, do bloco. Então, ele está falando de sobressaída. Quando ele for sobressaída acima, no caso da superfície, igual está aqui, ó, eu vou ter que compensar isso com junta, tá? E se ele estiver abaixo, eu diminuo a taxa de compressão. Tem motor, por exemplo, que o pessoal corta a cabeça do pistão quando está mais alto. Então, não é um processo normal que o pessoal faz isso, mas se precisar, o cara vai fazer isso, porque senão, quando o pistão subir, ele vai atropelar e vai pegar, no caso, na cabeça do pistão, vai pegar lá no cabeçote. Então, são processos aí que vocês vão ter que verificar na hora da montagem, ajustagem do motor, que vocês vão estar verificando, tá? Ele fala que tanto um quanto o outro aqui, os tipos de câmaras, estão falando de câmara de combustão tipo ômega e tipo cilíndrica, tá? Essa ômega aqui é o formato que ela tem, que ela vai ter, no caso, uma ponta lá no meio que parece... A topografia dela é bem diferente uma da outra. E a reta, ela é paralela, uma cilíndrica lá dentro. Daí depende, no caso, de motor para motor, tá? Ele está falando de sobressaída aqui, é de 4 décimos, no caso positivo, mais 0,4, ou 65 mais 4 décimos aqui. E nos motores 447, série 400, mais 43, ou 0,07. Aí depende, no caso, essa questão aí. Como é que eu faço para medir isso, gente? Eu vou lá, pego uma ferramenta que tem específica para medir essa altura aqui, encosto o relógio comparador, depois eu jogo em cima, no caso, do pistão, ou de um lado do outro. Eu vejo quanto que esse pistão está saindo para fora, no caso da camisa, ou quanto ele está para baixo, do caso da camisa, tá? Aí depende, no caso, de motor para motor. Isso aqui é ideal que vocês vejam em todos os motores que vocês vão desmontar. Então, desmontei lá, antes de mandar lá para a retificadora alguma coisa, eu quero saber. Eu preciso saber a ovalização e a conicidade do cilindro. Como é que eu sei isso? Então, ovalização, eu vou medir, no caso, em 3 pontos ou 4 pontos diferentes no cilindro e verifico numa posição única e depois eu cruzo. Eu estou vendo, no caso, a ovalização. Se eu estou vendo em conicidade, então eu vou ter que pegar a medida A linha, a 2 linhas e a 3 linhas. Então, a medida em cima, no meio e embaixo. Então, se ela tiver diferença entre um e outro, vai ser, no caso, a conicidade que eu tenho entre a parte superior e a parte inferior. Tá? Logicamente, onde tem mais desgaste, mais aquecimento, é a parte superior. Então, vai ter um desgaste mais acentuado que na parte de baixo, onde não trabalha, por exemplo, anéis. Tá? Uma das características que a gente tem motor hoje em dia, desses modernos, é que em cima aqui da camisa, alguns motores eles estão vindo com um anel na camisa que evita o polimento, por exemplo, da camisa naquela posição. E quando a gente fala de evitar o polimento, é o quê? Porque se ele polir, ele não vai vedar 100%. E aí o que é? Vai ficar muito mais fácil de entrar sujeira e travar os anéis. Então, é uma questão aí, no caso, de montagem ou alguns aspectos que vão em relação ao tipo de motor que vocês estão montando, tá? Aqui eles falam desgaste máximo admissível na superfície do cilindro, então ponto de intervenção do primeiro anel, 14, 10, 8, 8, então é onde ele vai desgastar mais, que é onde ele vai fazer o ponto de inversão, onde ele faz o polimento, tá? Então, se vocês põem, ele está subindo ascendente numa posição, na hora que ele virar, no caso, o pistão para descer do outro lado, então ele vai começar a polir naquela posição e é onde ele tem mais desgaste, tá? Então, a parte central aqui 0,5 e lá na parte inferior, onde não tem anéis ou anéis não pegam, não tem quase desgaste, é zero. É como se tivesse com a camisa standard ainda novamente, tá? Mas não é assim que o motor funciona. Então, se vocês olharem o motor girando, ele sempre vai estar o quê? Ele faz uma ascensão, sobe, o pistão
forçando, por exemplo, do lado esquerdo, sobe, chegou no ponto morto superior, aí ele joga para o lado da direita e desce arrastando para o lado direito. Chegou lá embaixo, ele joga para o lado esquerdo novamente, sobe, raspando para o lado esquerdo. Então, esse ciclo vicioso que ele fica fazendo, subindo e descendo, eu vou ter uma folga, no caso, não longitudinal, mas transversal do cilindro. Só que daí, quando vocês pisam na embreagem e aciona e desaciona a embreagem, o que vai acontecer? Eu vou empurrar o virabrequim para frente e para trás, tá? Depende da aplicação do tipo de embreagem que a gente tem. Quando a gente aplica a embreagem para frente, vocês vão empurrar o pistão ou o conjunto, o virabrequim todo para frente. Então, ele vai ter um desgaste do virabrequim e das camisas para frente. Se ele puxar na hora que você estiver engatando ou acionando a embreagem, ele vai ter um desgaste na parte posterior ou de trás do pistão, tá? E também, no caso, eu puxo o virabrequim para trás, vai gastar o contrário também o virabrequim. Para isso, gente, existe um calço ou, se não, uma bronzina de encosto. Então, na hora de montar o motor, essa bronzina de encosto ela tem que, no caso, determinar e verificar a folga de encosto ou folga axial do motor, tá? Uma coisa que não acontece aí, ou é problemático para o motor diesel, é quando você tem que planar, por exemplo, o bloco. Se vocês planarem bloco e aqui eu tiver um engrenamento ou aquele sistema de distribuição motora com engrenamento, tá? Eu vou ter que ajustar todas as engrenagens, senão elas vão trabalhar o quê? Enforcada, tá? Então, se acontecer de vocês tiverem que fazer, no caso, uma retífica do bloco aqui, igual está mostrando, que é tirar material da parte superior do bloco, eu vou ter que, no caso, depois, ou compensar a medida através de junta, ou o cara vai ter que, no caso, vir aqui fazer um artifício de trocar, ou usinar, ou, no caso, mandar para a retificadora acertar lá nas engrenagens, no caso, do sistema de distribuição. A mandrilhadora, sorveteira, o que é, o que for aqui, o que acontece? Essa mandrilhadora, ela vai abrir o cilindro. Tem muita gente que chama de sorveteira, que é o posicionamento que você coloca a ferramenta, ela vai abrir o bloco, e se ela for encamisada aqui, o que é prensado, igual vocês estão vendo aqui, vocês tiram ela camisa fora. Se for uma camisa que é com, na verdade, camisa úmida, ela tem uns O-rings que vão fazer a vedação dessa camisa. Então, eu posso trocar ela na hora que eu quiser. Se ela for prensada, igual vocês estão vendo aqui, eu posso até, no caso, substituir isso. Só que a retífica que vai estar fazendo isso, ela tem que estar, no caso, muito coerente, saber o que está fazendo, porque isso aqui vai ter que ter uma interferência para esse cara não soltar na hora que estiver funcionando. Tá? Ainda mais que os motores trabalham com carga muito elevada. Aqui eles falam de encamisamento, tá? Isso aqui depende muito. Se a gente for ver de um modo geral, hoje a maioria dos motores, a Mercedes ela usa esse negócio de encamisamento seco, que é, no caso, prensado. Os outros motores estão utilizando, no caso, o encamisamento molhado, que na verdade ele vem prensado no lugar com O-rings para vedação, tá? Então você tem uma ferramenta que você vai lá e tira ou coloca conforme a tua necessidade. Então você vai lubrificar e montar esse cara no lugar, tá? Aqui, uma coisa que é bom a gente falar, não sei se vai estar aqui, na hora que a gente for montar as camisas ou fazer a retífica, no caso do bloco do motor, vocês vão ter que, no caso, depois fazer o brunimento. O brunimento, o que é? O entrelaçamento que a gente tem, por exemplo, dos riscos na camisa, que é mais ou menos em torno de 120 graus. Isso vai contribuir para quê? Para que não haja, por exemplo, a queima, no caso de óleo, e ele auxilia na lubrificação, tá? E ao mesmo tempo, gente, quando o anel está assentando, que é tudo novo, ele vai contribuir para fazer um bom assentamento no caso desse motor. Caso contrário, tá? Se eu fizesse um brunimento de qualquer forma, com qualquer, por exemplo, rugosidade, eu poderia comprometer, no caso, esse assentamento do motor e ia começar a
consumir óleo demais, tá? E não seria, no caso, adequado para o motor. Todo e qualquer motor, seja um motor zero, que vocês tiraram lá, vende uma máquina hoje, um trator hoje, mas ele está consumindo, por exemplo, a cada tantas horas, está consumindo 1 litro, 2 litros de óleo. Vocês vão ter que verificar no manual do fabricante se aquilo lá é normal ou não é normal, tá? Porque quando o motor está no processo de assentamento ou amaciamento, que o pessoal fala, ele tem consumo de óleo. Porque ele não tem uma estanqueidade, uma vedação 100%. Ele vai acabar queimando o óleo lubrificante, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí, gente. O brunimento é esse cara aqui. Então, o cara mostra aqui para nós o que é. Ó. Ele vai ter uma pedra, essa pedra vai fazer esse processo. É como se o brunimento não é você, no caso, brunir no sentido, no caso, vertical e nem horizontal. Então, vocês estão vendo que ele sobe e desce, sobe e desce. Então, ele está fazendo um cruzamento aqui, que está mostrando essa letra alfa aqui, que ele vai fazer o quê? Então, cada, no caso, motor, ele tem uma especificidade no caso normal. Então, se eu tenho motor 4 cilindros, se eu tenho motor 6 cilindros, 5 cilindros, 8 cilindros, 3 cilindros, então cada um vai ter, no caso, controlar a rugosidade e o ângulo, no caso, desse brunimento, tá? E isso depende muito, no caso, de motor para motor. Então, cada motor aí vai ter a sua especificação. E o que vocês estão vendo aqui, ó, essa ferramenta que ele está mostrando aqui, é uma que ela vai, no caso, ela, ao mesmo tempo, ela vai fazer o movimento rotacional e vertical. Então, ela vai trabalhando nos dois sentidos. Ela sobe e desce roscando, tá? Quando ela faz esse movimento, ela faz esse entrelaçamento que a gente está vendo aqui, que é o brunimento, aonde que ele vai riscar, e a gente tem que tomar cuidado com essa parte de rugosidade, é a profundidade desse risco que a gente vai ter aqui, é a pedra que a gente está utilizando para fazer essa rugosidade. Tá? Por isso que a gente fala de rugosidade, porque se eu deixar isso aqui liso, tá? O que vai acontecer? Não, o óleo não vai funcionar como um vedador. E quando a gente fala que isso aqui tem uma rugosidade, o óleo vai preencher esses espaços, esses riscos aqui, e vai funcionar como um vedador. Então, ele vai contribuir para a taxa de compressão do motor. Tá? Então, com o tempo, vai desgastar, vai perder esse brunimento aqui, e o motor começa a perder taxa de compressão. Consequentemente, o que vai acontecer? Tá? Se é um motor diesel, ele fica ruim de pegar, porque o motor diesel com taxa de compressão muito baixa, ele vai girar rápido e o motor não consegue entrar em inflamação, porque ele depende, por exemplo, da taxa de compressão para aquecer, no caso, o ar, e aí eu dar o débito de injeção e ocorrer o quê? A queima, tá ok? Aqui, gente, olha, o cara só está falando aqui encaminhamento de cilindros regulares de máquina, então não é o caso nosso aqui, mas a gente está falando da mandrilhadora, que é para avanço e contas que ele vai fazer, a brunidora, as pedras que vão ter que ser, no caso, para brunir aqui, ó, a granulação dela, que está mostrando, e o tipo, e a retificadora plana, no caso aqui, para acertar o bloco e cabeçote, que ele também tem que ter, no caso, um avanço e o tipo de pedra que ele vai utilizar, que na verdade vai dar uma rugosidade aqui que vocês estão vendo, ó, Rockwell Z, que eles estão falando aqui, uma referência, no caso, que a gente vai ter de risco, que a gente vai ter lá, ó, que vai de um centésimo a 0,8 milésimo, no caso, a profundidade do risco. Tá? Então, olhando isso aí a olho nu, praticamente você não vê, porque, na verdade, um centésimo aqui é eu pegar o meu cabelo e dividir ele em 5 partes iguais. Tá? Então, é muito fino, no caso, essa rugosidade que a gente vai ter aqui. Tá? Aqui, gente, ó,
ele está fazendo um controle dimensional no caso do bloco, não é a função de vocês, mas se o cara chegou lá, por exemplo, na oficina e fala assim para vocês, está queimando junta do cabeçote. Primeira coisa que vocês vão ver, não é, no caso, o bloco. Vocês vão ver primeiro que vai estar empenado é o cabeçote. Se o cabeçote tiver com empeno muito grande, dependendo da situação, eu posso mandar fazer o quê? A retífica, ou mandar planar o cabeçote. Se for em demasia, tá? Ou tiver além do normal, vocês têm que tomar cuidado, porque se for muito grande, no caso, esse empenamento, o adequado, às vezes, é até trocar, por exemplo, o cabeçote. Porque se eu mandar cortar esse cara aí e afinar demais, por exemplo, o meu cabeçote, esse motor pode dar problema de aquecimento, no caso, depois, ou superaquecimento. Então, tomem cuidado em relação a isso, gente, tá? Antes, no caso, de falar para vocês aqui, vai, no caso, chegar e mandar cortar. Para motor a gasolina, álcool, GNV, os caras fazem isso para rebaixar cabeçote. Motor diesel, se você querer rebaixar no cabeçote, você está cagando no motor, tá? Você está colocando defeito no motor, na verdade, tá? E o bloco, em última instância, por ser um volume muito grande de material, é menos no caso de empenamento. Então, você pode ter um empenamento longitudinal e transversal. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com o cabeçote. O cabeçote normalmente é em torno de 10 centésimos longitudinal e o transversal em torno de 5 centésimos, tá? Então, eu uso ali uma régua de precisão e o calibre de lâmina ali, no caso, para estar verificando isso daí. A não ser que eu tenha um apalpador. Se eu tiver um apalpador, eu vou medir em alguns pontos e vou verificar a diferença entre um ponto e o outro e vou ver, no caso, o empenamento. Rugosidade máxima, que eles estão falando que é 1 centésimo, tá? Desse cara aqui. Se a gente colocar muito acima disso daqui, aí não vai, no caso, vedar e vai começar a dar problema de vazamento de água ou de taxa de compressão ou o próprio óleo lubrificante. Então, tome cuidado em relação a isso daí. Usinamento do colar das camisas. Isso aqui quando o motor for com camisa úmida. Então, tomar cuidado, porque alguns deles ele tem um assentamento aqui em cima. Mas hoje, para evitar isso, os caras estão colocando, para não precisar usinar esse cara aqui, às vezes só por causa que ele usina para acertar a altura da camisa só, tá? Caso contrário, o que o pessoal faz? Eles, para vedação, eles estão colocando aqui anéis O-ring. Então, eu tenho anel O-ring para água e tenho anel O-ring para, no caso, óleo. Então, são diferentes a composição dos materiais. Se eu inverter um ou outro, ele vai se deteriorar. Principalmente se eu pegar da água e pôr no óleo. Ela em contato com o óleo, por exemplo, pode ser que esse material, esse vedador aí, se deteriore. A ferramentazinha de fazer o alojamento da camisa, na verdade, é mais para limpar ali o assentamento ou, às vezes, rebaixar para acertar a altura da camisa. Rugosidade do bloco, aqui em Rock on Z novamente, está mostrando aqui a superfície no caso deles aqui, né? Então mostra aqui específico para esse motor, não é o caso, é só mais para vocês conhecerem. E aqui, gente, aqui entra um negócio interessante. Deixa eu só acender uma luz aqui que escureceu tudo. E tá feio o temporal também, professor. Chegou até a cair a conexão aqui. Mesmo, gente, nós já vamos terminar aqui, vamos fechar para não ficar para trás, só para a gente entender aqui. Quando a gente fala em alinhamento, gente, vocês estão vendo aqui que o cara está alinhando o quê? O bloco do motor. O que o cara fez? Então, ele fica por aquecer, esfriar, aquecer, esfriar, aquecer, esfriar, vai tendo deformação do quê? Do material. Então, ele perde esse alinhamento, no caso, do conjunto. E se eu desmontar esse cara aqui com o virabrequim alinhado e ele desalinhado, vai ficar prendendo, tá? Ou ele vai ter que fazer muito esforço para girar o motor. Então, não é adequado. Então, o que o camarada vai fazer? Ele vai prender todos esses mancais lá do bloco, no caso, na ferramenta, e a ferramenta vai usinar e deixar isso aqui tudo alinhado. Então, fez isso aqui e acerta a dimensão que ele precisa, tá? Então, se por acaso o cara precisou trocar um mancal nesses motor antigo, eu faço isso. Nos motores que estão vindo na atualidade, gente, muito difícil acontecer isso, porque
eu vou ter, no caso, alguns motores desses que esses mancais aqui são craqueados. Craqueado é quando eles são rachados. Então, ele não é mais usinado, que o cara pegou aqui, cortou, e depois foi lá, mandou, fez a usinagem bonitinha. Ele foi lá e quebrou, no caso, essa capa aqui, ó. E quando ela é quebrada, ela faz um formato. Nunca mais você vai querer conseguir quebrar e deixar na mesma posição. Os motores modernos estão vindo assim, a parte de mancal, tá vindo assim a parte de biela. Só que daí, quando dá um problema, eu tenho que trocar o bloco também, gente. Aí é problemático também, tá? Então a gente tem que ficar ciente em relação a isso daí. Selos de motor que o pessoal fala aqui, na verdade, é o quê? O selo de motor é aquele um que vaza lá. Geralmente o cara fala assim, olha, vazou. O cara não colocou aditivo na água, e aí o que acontece? Enferruja, e daí começa a vazar nesse selo. Esses selos, eles são, no caso, projetados já na hora que vai fazer a usinagem, ou vai fazer a fundição, no caso do conjunto. Então, o cara faz lá a forma, e aí é um local onde a gente vai, no caso, desmontar e tirar a areia. Então, depois de fechado isso, dentro desse selo aqui passa água. Então, você vai pegar e fazer o quê? Fechar esses caras aqui e deixar ele adequado, tá? Então, se precisar, no caso, tirar esses caras amaradinhos aqui, tem gente que pega, no caso, uma ferramentazinha, bate de um dos lados e vira ele e tira ele com maior facilidade. Agora, se ele aprodeceu e você, no caso, ou ele já se oxidou e foi para dentro, cara, vai dar trabalho para tirar isso. Nos trator, na máquina aí, como é um ambiente aberto, é bem fácil de fazer isso. Agora, se você pegar um caminhão rodoviário, uma caminhonete, dependendo do espaço, às vezes é melhor você tirar o motor fora do que você fazer esse serviço no lugar, gente. Tá? E tem alguns lugares aí que são bem restritos para estar mexendo com isso daí. Existem os selos que são côncavos e os que são convexos, tá? Os que são côncavos geralmente são usados em galerias de água e os que são convexos são utilizados em galeria de óleo, tá? A diferença entre um e o outro aí. Aqui a biela, para vocês que vão mexer com um motor diesel, o adequado, toda vez que eu desmontar, no caso, o motor, é já mandar as bielas para fazer, ver se ela não está torta, se ela não está torcida, alguma coisa assim. Porque pode acontecer. Daí os caras vão consertar ou desentortar a biela lá, se ela for dessas usinadas, tá? E mesmo se ela for fraturada, ela tiver torta, tem como, no caso, você acertar ela ou desentortar, porque geralmente ela entorta na parte central aqui, tá? E aí a gente tem que fazer essa compensação, tá? Então o cara leva lá e vai acertar aí o posicionamento dela e montar as buchas, no caso de biela. Bucha no pé e aqui a parte maior dela é a cabeça, tá? Até então, quando elas eram ainda usinadas, a gente mandava usinar a biela, se ela tivesse empenada, alguma coisa, tivesse ovalizada, você mandava, no caso, usinar. Hoje, como elas são craqueadas, não tem mais como fazer isso, gente. Estragou, ela perdeu aqui, ficou ovalizada, ou ela deu um superaquecimento, tem que trocar a biela inteira. E aqui o cara está fazendo uma ferição, ó, tá? Duas situações aqui, ó. Ele está mostrando a parte do pé da biela e a cabeça da biela, tá? E essa angulação que a gente tem, no caso, debaixo do motor aqui, tem de 45, de 30 graus, ou ele é, no caso, alinhado, depende de motor para motor. Esse aqui, por exemplo, está alinhado, ó, cabeça de cima com cabeça de baixo. O que não pode, no caso, torcer. Se torcer a cabeça, no caso, na parte de cima, está errado. Então, o cara tem que alinhar, no caso, esse conjunto. Tá? E quando ela tem essa inclinação lateral aqui, geralmente para motores que a gente tem que, na sequência de montagem, se eu pegar um motor muito grande, motor 6 cilindros, às vezes ele é descentralizado 30 ou 40 graus a cabeça, no caso da biela aí, para facilitar o funcionamento ou o giro do motor. Cabeçote aqui está falando rugosidade, na verdade,
desse cabeçote que é para, no caso aí da árvore manivela também, que é para esses motores aqui, que é da Mercedes, é referência só, tá? Cada um vai ter o seu. E aqui ele fala de substituição de válvula queimada. Hoje, gente, muito difícil você pegar ir numa retificadora e eu ter uma máquina dessa para ficar acertando válvula. O que eles fazem? Substituir as válvulas, que o custo-benefício hoje é melhor você substituir a válvula do que você ficar fazendo essa manutenção aqui e fazer a retífica dela, tá? Então seria mais viável você trocar aí a válvula inteira. Troca a válvula, a sede da válvula, que é o que vai no cabeçote, e a guia de válvula que vai no cabeçote. A guia é o que vai na haste. A sede é a que vai bater aqui de encontro, no caso, nessa parte circular da válvula. É o que vai fazer a vedação da câmara de combustão. Então, a gente tem aqui, ó, quando você manda retificar, se eu alterar demais essa alma aqui, que é a letra D aqui, ó, ela estiver muito fininha, vai ficar muito fácil de queimar a válvula e quebrar. Então, não seria o adequado. É mais fácil você trocar, porque um kit de válvula dele, hoje você troca independente, vê qual que estão as danificadas, não precisa trocar todas, tá? Então, você acaba trocando independente sem problema nenhum. E aqui do outro lado, gente, se vocês olharem aqui, ó, a válvula é essa do meio, a guia é essa outra que está aqui em cima do lado dela, e a sede dela também ela é postiça, que vai no virabrequim. Não vai no cabeçote, desculpa. Para não ocorrer a vedação, para ocorrer a vedação e não ter fuga de taxa de compressão. Aí alguns exemplos, no caso, em relação à questão de válvula, né? Aqui está falando do top brake, não é o caso que eu falei para vocês, motor diesel que é usado agrícola não vai usar esse top brake, não tem por que usar freio motor. Freio motor é usado em veículo ou motor diesel rodoviário, não agrícola, nem de trabalho, constructor, alguma coisa assim. Interessante, gente, que a gente fala em rugosidade é que a gente não vê, mas se vocês fossem, por exemplo, olhar no microscópio, é a parte alisada que a gente tem dentro da camisa, é a parte alisada que a gente tem no bloco, no virabrequim. Você vai passar lá, por exemplo, o dedo, você não vai enxergar, mas quando você coloca num rugosômetro, no rugosímetro, na verdade, vocês vão ver que ele tem todas essas oscilações. E essas oscilações que a gente tem aqui, ela é, no caso, preenchida com óleo, tá? Para diminuir, no caso, o atrito entre duas peças. Então, o óleo fica no meio ou preenchendo essas cavidades. Questão de rebolo não é essa situação, no caso, que a gente tem que ver, tá? Deixa eu ver aqui mais. Não. Rebolo é mais a parte de retífica, no caso, que não é o que não vai nos mostrar aqui, tá? Uma coisa que é importante na hora da montagem, gente, é vocês verificarem a sobressaída da camisa e a sobressaída do pistão, igual nós falamos lá atrás. E isso eu tenho que compensar com junta no cabeçote depois. As juntas, elas podem ser de amianto ou podem ser, no caso, de pacote, ou a gente chama, no caso, metálica hoje, tá? E ela vem diversas lâminas para fazer a vedação, no caso do conjunto. Aqui o camarada vai fazer a centralização, no caso de cada componente, como é que ele vai fazer a usinagem, por exemplo, do virabrequim. Algum de vocês já foi na retificadora e viu que os virabrequim fica tudo em pé lá ou não? Não. Não? Então, gente, se vocês forem na retificadora, ele fica tudo em pé. A finalidade dele ficar em pé é para não empenar, tá? É uma das situações aí que o pessoal não deixa eles, no caso, em pé, justamente por causa disso. Pessoal, vamos parar por aí, que eu acho que teve um monte de gente que caiu aí por causa dessa chuvaiada também. Já deu uma hora que a gente está conversando. Também fica meio... A internet também está caindo bastante aqui.
Hã? Quase. Minha internet tá caindo bastante aqui também, tô quase saindo aqui. Então tá bom. Gente, Lincoln, pare de jogar. até amanhã. Olha, Tá? Rafael, você apareceu? Voltamos a conversar mais um Eu pouquinho. não falo. Amanhã nós vamos fazer o fechamento da parte de transmissão. Natanael, eu vou fazer até o levantamento lá, depois eu te falo, tá? Beleza? Sem pressa, no teu tempo. Valeu, obrigado. Tá melhor, Pia? Não tá sentindo nada, não, né? Não, tô melhor. Beleza, então. Falou. Beleza, falou, valeu. Até mais, Beleza. então. Falou, professor. Se cuide, moçada. Até mais. Eu também, até mais. Vai.